Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Ataque Satânico. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Apocalipse capítulo 12, versos 2 a 6, que diz assim: Então foi visto um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia para dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Com a cauda arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou à terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. A mulher, entretanto, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Olha, a primeira parte que vai dizer: foi visto um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, ela representa de forma muito clara a Igreja de Deus. O povo de Deus no decorrer de toda a história. Desde que a rebelião chegou aqui no nosso planeta, que o Senhor Deus tem um povo que anda com ele, tem um povo que é fiel a ele, tem um povo que permanece fiel a ele enquanto a rebelião está acontecendo. Se você der uma olhada lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, quando, logo depois que o pecado entrou aqui no planeta, primeiro encontro de Deus com o ser humano, Deus vai dizer primeiro para Adão que por como ele havia ouvido a sua esposa e havia comido do fruto, então maldita seria a terra por causa dele, e no suor do seu rosto ele comeria o seu pão, até o momento que ele voltaria à terra, porque da terra ele havia sido tomado. Para a mulher ele vai dizer: como você ouviu a voz da serpente, então em dor você vai dar à luz aos seus filhos, o seu desejo será por teu marido e ele te dominará. Então ele olha para a serpente, versículo 15 agora, e ele vai dizer assim: bom, maldita vai ser você na terra, e você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias. Mas eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Esse te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira vez que Deus vai falar a respeito do Messias que viria para destruir o poder da rebelião, ele vai usar a figura da mulher, a mulher, portanto, agora representando o povo de Deus em todas as épocas. Desde o tempo de Adão e Eva, até o momento em que o Senhor Jesus voltaria aqui à Terra. A mulher é símbolo do povo de Deus. E quando você vai olhar aqui, essa mulher estava grávida. Ela gritava na agonia para dar à luz. Se você perceber, desde que Adão e Eva pecaram, desde que Deus fez essa promessa para a humanidade, ela não é no livro Patriarcas e Profetas, ela vai mencionar que quando Eva ficou grávida pela primeira vez de Caim, ela e Adão se perguntaram: será que vai ser esse o nosso libertador? Dentro da linhagem do povo de Deus, desde que o pecado aqui entrou, havia um clamor da parte daqueles que serviam a Deus: Senhor, envia o Messias. No versículo 3, um dragão vermelho, que com 7 cabeças, 10 chifres, coroas na sua cabeça, com a cauda arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou por terra. E quando a mulher estava prestes a dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança que estava para poder nascer. Aqui é uma figura muito interessante. O dragão, é claro, representa o inimigo. Há uma série de símbolos aqui que a gente não tem tempo aqui para poder explicar. Mas esse dragão vermelho, que é um símbolo do próprio inimigo, ele também está na expectativa. Você percebe que a mulher está na expectativa, o povo de Deus está na expectativa da chegada do Messias. E ele também, porque se tem alguém que estudou as profecias para poder entender o tempo no qual o Messias viria, foi ele. E você olha para a Bíblia e percebe um detalhe muito importante. É um detalhe que é mencionado de forma muito clara dentro do contexto bíblico. As profecias de Daniel, principalmente, a profecia das 70 semanas de Daniel mencionava a época em que o Messias deveria aparecer. E o inimigo estava esperando o momento para poder matar o menino. Quem é o menino? Bom, é claro que o menino, ele é descrito aqui na sequência, versículo 5. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto do trono de Deus.
Claro que essa é uma figura clara do menino que é Cristo Jesus, que nasceu e desde o momento que ele botou o pé no palco dessa vida, o inimigo já estava tentando trabalhar para poder arrebatá-lo, para poder roubar a sua vida. Você se lembra que o próprio Herodes colocou os exércitos de Israel para irem até Belém da Judéia, para matar os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com aquilo que ele tinha ouvido falar dos magos, do tempo em que a criança havia nascido, que a estrela havia aparecido. E há um morticínio ali. Desde o primeiro momento ele tentou matar a Cristo Jesus, mas Cristo o venceu e voltou para junto de Deus. E aí mas é interessante que aqui o texto também menciona que ele recebe um cetro de ferro com o qual ele vai reger as nações. A ideia dessa imagem do cetro de ferro é a ideia de um governo forte, firme, aonde com poder, com autoridade ele age. Aqui ele está mostrando que a partir do momento em que ele sobe para junto do Pai, que ele tem agora o domínio, ele agora se torna o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, ele vem para poder vencer em nome da humanidade. E o governo que havia sido roubado de Adão, quando a rebelião chegou aqui na Terra, é tomado por esse menino. Então a imagem aqui do cetro de ferro ele agora toma a autoridade que havia sido roubada de Adão pelo inimigo, e agora ele tem autoridade, ele tem o poder, é ele quem rege a história da humanidade, ele que toma as decisões. O inimigo não manda mais na humanidade. Cristo Jesus é o Senhor da humanidade. Mas por que ele ainda não colocou um ponto final nas atitudes terroristas desse inimigo? Por causa do livre-arbítrio que mencionamos ontem. Ele venceu o inimigo na cruz do Calvário. Ele tirou dele o poder e a autoridade e deu-o à igreja, como é mencionado lá na carta aos Filipenses. Entretanto, agora, diante do poder e autoridade que foi dado à igreja, por causa da vitória de Cristo Jesus, ele vai dizer para a igreja, bom, agora vocês têm poder e autoridade para arrebentar as portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja, para tirar de lá, das garras da rebelião, aqueles que pertencem a Deus e que estão sendo mantidos reféns pelo pecado. O conhecimento, Jesus mencionou, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade revelada por Cristo Jesus. E qual é a grande verdade? A rebelião não vale a pena. A rebelião vai ter um fim, a rebelião vai ser destruída. Não faz sentido ficar ao lado da rebelião. Então agora, essa verdade tem que chegar a todas as pessoas para que elas possam decidir o que vão fazer com ela. E a partir desse momento, serem completamente libertos das garras do poder do mal. Fantástico isso. E agora, a igreja tem, da parte de Deus, o poder e a autoridade para dar às pessoas o conhecimento necessário para eles poderem escolher de que lado ficarão no grande conflito. Quando a última pessoa do planeta, usando o seu livre-arbítrio, tomar a decisão, então o Senhor Jesus terminará o grande conflito e vai lançar as forças do mal no lago que arde com fogo e enxofre e vai destruir para sempre, e o mal não se levantará uma segunda vez. Portanto, você percebe que tudo gira em torno do livre-arbítrio. Hoje eu quero orar para que o Senhor Deus te abençoe, para que você seja capaz de desenvolver um trabalho com o seu livre-arbítrio e tomar decisões ao lado do Senhor Jesus Cristo, enquanto ainda temos tempo. Ainda antes de poder orar por isso, claro, eu quero colocar diante do Senhor Deus os pedidos que foram colocados aqui no nosso chat. Aliás, você também está desafiado não apenas a colocar os seus pedidos aqui no nosso chat, mas também a escolher 5 nomes e orar por eles. Você já sabe que nessa semana escolhemos orar pelas pessoas que sofrem com o autismo e as famílias que estão junto. Já mencionamos que estamos orando pela Rafa, falamos aí durante todos os dias dessa semana já a respeito do desafio de no próximo sábado irmos para as igrejas aqui na América do Sul, como um todo, irmos para a igreja com uma roupa azul, que é a cor que simboliza a pessoa com autismo, para podermos dizer através desse gesto simples, nós acreditamos que a igreja é para todos, inclusive para a pessoa com autismo. E hoje, o primeiro pedido, já mencionamos que estaremos orando pelas pessoas com autismo, mas queremos orar também pelos pais de crianças autistas. Ontem oramos pelas mães, hoje vamos orar pelos pais. Mas além disso, há outros pedidos que foram mencionados aqui no nosso chat e que eu te convido a olhar comigo cada um deles. Eu vou orar aqui pela Jusilene Lopes Teixeira. Ela diz assim: bom dia, Deus abençoe a sua vida, pastor. Muito obrigado, Jusilene.
E ela diz assim: é um prazer começar o dia nessa classe da Escola Sabatina Virtual. Eu também gosto disso, espero por esse momento, Juscelene. E ela diz: peço oração pela vida do meu filho Yuri. Ele precisa de libertação. E ela vai dizer aqui ainda mais: precisa de libertação. Ele apostatou aos 17 anos, hoje ele tem 22. E anda por caminhos diferentes dos que Deus planejou para ele. Oro também pela libertação de todos os jovens que, como ele, se perderam nas redes de Satanás. Bom, vamos orar aqui também pela Deusine Gaspar. Ela diz assim: peço oração pelo meu filho, pelos meus netos, que estão afastados do caminho do Senhor. O Jefferson, o Vinícius, a Alane, a Rafaela, e também pelo meu genro, que ele consiga compreender e fazer um concerto com o Senhor. O José Bento, ele também diz: bom dia, eu peço oração pela minha família, em especial pela minha esposa. Ele está com fortes dores de cabeça. Vamos orar aqui pelo José Bento também. A Carlene Carneiro, ela diz: bom dia, orem pelo meu pai, Antônio Carneiro, que ele continua hospitalizado. Ele fez transplante de rim. Está tudo bem, graças a Deus, mas está fazendo um tratamento para infecção urinária. Pai do céu, muito obrigado, porque tua palavra nos mostra que, apesar do livre-arbítrio que temos, há um grande conflito acontecendo entre as forças do bem e do mal. Queremos nos posicionar ao lado de Cristo Jesus. Queremos esse poder e autoridade que foi dado à igreja para podermos vencer as forças do mal na nossa própria vida, bem como das pessoas que estão à nossa volta. Oramos hoje de forma especial pelos pais que têm filhos com autismo. O Senhor sabe o tamanho do desafio que eles enfrentam. Dê a eles do teu espírito, Pai, e sabedoria para encaminhar esses meninos no caminho do Senhor. Pedimos também pelos pedidos aqui mencionados. O Senhor conhece cada um deles, bem como os demais que estão no nosso chat. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?